Galera, que freguesia é essa do Vasco com o Flamengo? Chegou agora a números surreais. Eu vou trazer os números aqui para vocês. É uma freguesia absurda do Vasco com o Flamengo desde 2017 e o que mostra a diferença de patamar hoje do Flamengo para o Vasco. Cara, são números assim que para você falar de uma rivalidade tão grande, de um arquirrival como o Vasco se tornar tão freguês do Flamengo, isso mostra o momento complicadíssimo do Vasco e o momento de ascensão desse Flamengo. Primeiro, hoje o primeiro tempo foi uma covardia do Flamengo contra o Vasco. Hoje o primeiro tempo foi constrangedor. Você vê o que o Vasco passou no primeiro tempo, sem quase tocar na bola, sem criar uma chance de gol sequer. O Flamengo teve 8 finalizações no primeiro tempo contra uma do Vasco. Em 18 minutos de jogo, o Flamengo já tinha finalizado 5 vezes. Foi um massacre do Flamengo contra o Vasco no primeiro tempo. Aquilo ali, na boa, o Vasco se comportou como um time pequeno. Era um time pequeno. Eu peço que todos que estão chegando aqui já deixem o seu like, tá? E já se inscreva no canal Pilhado Esportes. A gente tem 4 meses de trabalho e já quase 200 mil inscritos aqui. Então já se inscreva no canal Pilhado Esportes e deixe o seu like. Cara, a postura do Vasco no primeiro tempo foi uma postura de time pequeno e que não pode se aceitar isso de um gigante como o Vasco da Gama. Era um time com medo do Flamengo, era um time apavorado com o Flamengo e o Flamengo tomou conta do primeiro tempo. Como eu estava dizendo, em 18 minutos, 5 finalizações, nenhuma do Vasco. No primeiro tempo inteiro, 8 finalizações do Flamengo contra uma do Vasco. Foi uma covardia o primeiro tempo. E aí o Bruno Henrique sempre, impressionante. Os números do Bruno Henrique em clássicos, eles são impressionantes. E só para vocês terem uma ideia do tamanho, da dimensão do Bruno Henrique no Flamengo. O Bruno Henrique chega a 98 gols com a camisa do Flamengo, 98 gols com a camisa do Flamengo e chega a 9 gols contra o Vasco. É carrasco do Vasco, é um jogador que o torcedor do Vasco não quer ver nem pintado de verde e amarelo, porque o Bruno Henrique ele causa calafrios para o torcedor vascaíno. E o Bruno Henrique, ele vem se firmando a cada dia como jogador decisivo desse time do Flamengo. Mesmo aos 33 anos, mesmo vindo de uma lesão seríssima, segue chamando a responsabilidade, segue decidindo jogos grandes, segue sendo jogador de jogo grande. Agora, olha esses números que eu levantei aqui, que a gente sempre corre atrás, A gente sempre corre atrás para passar para vocês informação. Olha esse número do Vasco, da freguesia do Vasco com o Flamengo. Puxando um retrospecto, o Vasco vive um período terrível, assim, para se esquecer, jogando contra o seu maior rival. Galera, olha esse número. Já pedindo like para todo mundo, hein? Quem tá chegando no vídeo já vai deixando o like e já vai se inscrevendo no canal Pilhado Esportes. A gente está com quase 160 mil inscritos. É só clicar nessa palavra que está escrita aqui embaixo da tela, ó. Inscrever. Clicou nessa palavra, você se inscreve aqui no canal e ajuda muito no nosso crescimento. Então se inscreva agora, não deixa para depois para dar essa moral pra gente. E olha esse número. O Vasco, desde 2017, ou seja, nos últimos 7 anos, quase 8, Nos últimos 8 anos, o Vasco só venceu o Flamengo 2 vezes. Cara, olha isso. Olha os números que essa freguesia ela tá alcançando. O Vasco está sendo muito freguês do Flamengo. Desde 2017,
Só 2 vezes o Vasco venceu o Flamengo. E sempre no Carioca, que é uma competição que o Flamengo costuma levar menos a sério. E foram em 2021 no Campeonato Carioca e 2023 no Campeonato Carioca. Aí, para vocês terem ideia do tamanho dessa freguesia, nos últimos 30 jogos, com o jogo de hoje foram 30 jogos, tá? Nos últimos 30 jogos, contando o jogo de hoje, são 17 vitórias do Flamengo, 11 empates e 2 vitórias do Vasco. Chega a ser ridículo para o torcedor vascaíno ver um número como esse. Chega a ser ridículo para o torcedor vascaíno, que já teve timaços clássicos inesquecíveis contra o Flamengo, ver o Vasco chegar a esse ponto, gente. É feio. Eu acho que nem o torcedor do Flamengo gosta de ver esse desequilíbrio, gosta de ver que está perdendo a graça. O maior clássico do Rio de Janeiro nos últimos anos. É assim, praticamente não tem rivalidade nos últimos anos. Porque o Flamengo tem 17 vitórias nos últimos 30 jogos, 11 empates e só 2 derrotas. 2. O aproveitamento do Flamengo já passou de 70% nos clássicos contra o Vasco nesse período. Então, é um Flamengo que agora chega a 8 jogos sem perder para o Vasco. A última derrota foi na primeira fase do Campeonato Carioca de 2023. Olha o tamanho dessa freguesia. O futebol do Flamengo do Felipe Luiz, que aí eu faço questão de dizer, o primeiro a ter falado do Felipe Luiz como treinador do Flamengo fui eu. Porque eu dizia que o Tite fazia uma bosta de trabalho, eu dizia que o Tite tinha que sair. E aí um dia o Vampeta me perguntou no programa, tá bom, mas se o Tite sai, quem entra? Eu falei, arrisco o Felipe Luiz. Eu falei, e riram da minha cara na época. Falei, Felipe Luiz está nas categorias de base do Flamengo, Felipe Luiz é estudioso. Eu posso dizer que eu fui o primeiro a falar que o Felipe Luiz poderia merecer uma oportunidade. E hoje eu tenho muito orgulho disso, porque para mim hoje ele é disparadamente o melhor treinador brasileiro em atividade. Disparadamente, não tem comparação com o Dorival, não tem comparação com o Tite, com o Fernando Diniz, com o Renato Gaúcho, com ninguém. O trabalho que o Felipe Luiz faz, gente, ele é muito impressionante. É muito impressionante o patamar, né, que chegou o trabalho do Felipe Luiz. O Felipe Luiz, desde que ele assumiu o Flamengo, ele só tem uma derrota. Ele tem uma derrota desde que ele assumiu o Flamengo. Já tem 2 títulos nas 2 competições que ele disputou, né? Ele tem 2 títulos nas 2 competições que ele disputou e é impressionante. É impressionante o que esse cara vem fazendo ali à frente do Flamengo. Tem 2 títulos em 2 competições disputadas, uma derrota só que foi para o Fluminense no Brasileiro do ano passado, está invicto nesse Campeonato Carioca e está fazendo o Flamengo jogar. O Flamengo começou o jogo contra o Vasco sufocando o Vasco de uma forma absurda. O Vasco não conseguia respirar, o Vasco não conseguia jogar. Deu até pena do Vasco. Aí no segundo tempo, nitidamente o Flamengo diminui um pouco a intensidade. Nitidamente para preservar o físico dos jogadores, para preservar para a temporada. E aí o Vasco conseguiu criar alguma coisa, inclusive aquela bola na trave. Agora, enquanto o Flamengo quis dar o máximo, enquanto o Flamengo quis jogar, o Vasco não jogou, gente. O Vasco não jogou. Hoje temos uma bomba do mercado da bola. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, o Flamengo está de olho em uma contratação simplesmente bombástica para o Super Mundial de Clubes. E o nome que está circulando nos bastidores é ninguém menos que Paul Pogba. Isso mesmo, o craque francês, campeão do mundo em 2018, pode estar na mira do Mengão para reforçar o time e chegar com tudo nesse torneio que promete ser um dos mais difíceis da história. E olha só, quem está diretamente envolvido nessa possível contratação é o dirigentes José Botu e Felipe Luiz, que estão observando o mercado e enxergam Pogba como um nome que pode agregar muito ao elenco do Flamengo. A questão financeira, claro, não é simples.
Pogba é um jogador de altíssimo nível, já passou por grandes clubes como Juventus e Manchester, e seu salário obviamente não seria baixo, mas dentro do Flamengo há um grande otimismo de que o investimento pode valer muito a pena, não só pelo que ele pode entregar dentro de campo, mas também pelo marketing gigantesco que o clube pode fazer com sua chegada. E a ideia do Flamengo, segundo informações, seria oferecer um contrato de 2 anos para o Pogba, algo que pode ser muito atrativo para o jogador que busca um novo desafio na carreira. Agora, será que essa negociação pode realmente acontecer? Sabemos que o Flamengo tem se movimentado no mercado de forma agressiva, já trouxe grandes nomes e não tem medo de fazer investimentos quando enxerga que o retorno pode ser positivo. Pogba, apesar de alguns problemas físicos nos últimos anos, continua sendo um jogador de altíssimo nível e poderia elevar ainda mais o patamar do meio-campo rubro-negro. E o impacto fora de campo também seria gigantesco. Pogba é um jogador midiático, tem milhões de seguidores nas redes sociais e sua chegada ao Flamengo poderia colocar o clube ainda mais em evidência no cenário internacional. A camisa do Mengão ia vender como água e o clube poderia explorar muito bem essa contratação em ações de marketing. Mas claro, tudo isso ainda está no campo das negociações, ainda não há nada fechado, mas a informação que chega é que Pogba agrada muito a diretoria do Flamengo e pode sim ser um nome a ser trabalhado nos próximos dias. Então, torcedor, o que você acha dessa possível contratação? Pogba seria um bom reforço para o Flamengo. Agora estamos com a opção de ser membro do canal, você ganhará vários benefícios sendo membro, vai lá conferir quais benefícios você ganhará. Deixe seu comentário aqui no vídeo, porque sua opinião é muito importante para a gente. Se gostou desse conteúdo, já deixa aquela curtida no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. Até a próxima e saudações rubro-negras!